A gente está aqui olhando vocês para saber, porque essa semana o Senhor colocou no meu coração que nós somos ricos e vitoriosos já. Nós somos vitoriosos, foi o que o Senhor Jesus botou no meu coração essa semana. Porque em tudo, Senhor, Ele nos coloca numa posição. Se não fosse esse meio de comunicação hoje, como seria? Mas eu consigo ver você consegue me ver. Nós, como corpo de Cristo, estamos unidos num só propósito, que é de louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então vai compartilhando com seus amigos aí, entra aí, vai compartilhando o link nos seus grupos, compartilha com o máximo de pessoas que você tem nos seus contatos. Sabe por quê, gente? A gente tem visto muita história de pessoas que têm se convertido e têm recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida através de uma live, através de um culto ao vivo, através de uma reunião ao vivo. Então compartilha com alegria mesmo, com fé, tendo certeza que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e vai ser o mesmo Deus eternamente. Eu sei que às vezes você pode estar ansioso aí na sua casa, sabe? Às vezes a ansiedade te pega. Também veio até a mim. Eu tenho certeza que em muitos momentos a Juliana, os meninos, o pastor também tem tido momentos de ansiedade. Mas nós cremos num Deus que é todo poderoso, que Ele fala pra gente: aquietai, que eu sou o Senhor. Sou eu quem estou contigo na batalha. Sou eu quem tem dirigido todas as situações. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que nos coloca de pé hoje, diante do mundo. Esse versículo que a gente fala muito, que fala: se todo o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. É tempo da gente se humilhar. É tempo da gente buscar o Senhor em oração. É tempo da gente continuar se prostrando diante do Senhor em adoração e colocando as nossas vidas no propósito que o Senhor tem pra gente. Porque Deus tem um propósito pra mim e pra você. Eu não vim para esse mundo só para ser mãe ou só para trabalhar. Nós viemos a esse mundo com um propósito. Então que hoje arda no seu coração aí na sua casa o propósito que Deus tem para sua vida. Então levanta do seu sofá, já vai pegando a sua Bíblia, vai convidando as pessoas, vai falando: vambora, vamos assistir o culto comigo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se derrame no altar do Senhor na sua casa. Permita que o Espírito Santo invada o seu lar. Deus quer transformar o seu lar. Deus quer colocar o seu lar em posição. Famílias fortes, igreja forte. Para que quando a igreja do Senhor, nós estamos unidos ainda. Para que a gente invada as casas. Tem muitas casas sendo invadidas pela palavra do Senhor Jesus. Então que você compartilha com alegria, levanta do seu sofá, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, ore a Deus, levanta um altar de adoração na sua casa agora nesse momento. Não permita que nada te atrapalhe, não deixa que nada te atrapalhe. Use tudo para a glória do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero te entregar esse culto nas tuas mãos, Deus. Toma o primeiro lugar nas nossas vidas. Toma o primeiro lugar no meio de nós. Toma o primeiro lugar, Senhor, na nossa casa, no nosso coração. Ser os nossos irmãos em Cristo que nesse momento estão passando por dificuldade, por questões que pensam que já não tem mais solução. Mas nós cremos num Deus vivo, que é o Deus que dá a última palavra. Eu então entrego, Senhor, meus irmãos em Cristo diante do Senhor nesse momento. Eu entrego o nosso pastor Mauro diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor, que é o médico dos médicos, é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que nós rogamos agora nesse momento, é o Deus que está cuidando das nossas situações, é o Deus que coloca leito onde não tem mais. Esse é o Deus que nós cremos. Então, Deus, muito obrigada pelo privilégio que temos de fazer parte do Teu reino, de estar contigo, Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Vamos juntos louvar a Deus. Nós vamos juntos agora erguer as nossas vozes. Nós
vamos unir os nossos corações onde quer que cada um de nós esteja, porque em espírito e em verdade nós vamos adorar ao Senhor. Então queria te convidar a trazer na sua memória aquilo que te traz esperança. Comece a se lembrar de quem é o seu Deus. Comece a se lembrar das razões que você tem para adorar a Ele. Comece a encher o seu coração e deixe isso transbordar pela sua vida, transbordar através dos seus lábios em louvor. Deixe transbordar aí, onde você estiver, o louvor ao Senhor, porque nós vamos declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno, que não há outro Deus como o nosso Deus. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos erguer as nossas vozes, nós vamos fazer um trono de louvor para o Senhor nas nossas casas. Senhor, recebe, Jesus, recebe a nossa adoração. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós contemplamos quem tu és e nós declaramos a nossa fé, a nossa confiança está em olhar para ti, está em saber que o teu caráter é o mesmo, em saber que tu és o mesmo Deus, tu és totalmente digno, Jesus. Nós queremos viver a nossa vida em ti. Vamos
mais para ouvir. Só tu tens palavras de vida eterna para nós. Só tu, Jesus. Então seja adorado. Nós levantamos o teu nome. Teu nome é sobre todo nome. Traz o centro de todas as coisas, Jesus. Nossa glória. Se lembre mais uma vez e diga: semelhante ao declaro que ele fez por você. Se esvaziou, servo tornou.
paz do Senhor, que a paz de Cristo possa invadir a sua casa, possa invadir seu coração nessa noite. Uma noite tão linda, estava ali olhando, que noite maravilhosa que o Senhor nos presenteia. Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo. E a nossa luta é para vencermos todos os pensamentos que vêm na nossa mente num período como esse, onde tentam roubar a nossa paz com notícias, com situações que a gente vê acontecendo ao nosso redor, pessoas amigas, pessoas queridas que têm adoecido, que têm passado por momentos de luta, que têm passado por momentos de dor, luta na família, luta na sua própria vida, não somente com enfermidades, mas lutando contra a tristeza, lutando contra pensamentos que nos colocam numa situação de derrota. Mas nós temos que, nesse tempo, nos lembrarmos de que Deus é esse que nós servimos. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que não muda, Ele é o mesmo. Nós não podemos nos curvar diante de notícias ruins, diante de uma situação que vem nos envolvendo com coisas tão difíceis de nós enfrentarmos. Mas nós precisamos, nesse tempo, da palavra de Deus para alimentar a nossa fé, para alimentar a esperança no nosso coração, para nos enchermos da presença dEle. Por isso que nessa hora nós vamos estar orando, clamando ao Senhor, porque nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos num Deus que nos renova, que nos sustenta e nos impulsiona a prosseguir, porque Ele está no controle e Ele nunca perdeu o controle e Ele é que nos guia. Vamos estar orando nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Deus, na Tua presença, porque cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos naquilo que está escrito na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e nós recebemos a Tua palavra no nosso coração, e quando nós lemos, nós cremos com a nossa fé, de que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, de que Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus poderoso sobre todas as coisas, Tu és o Deus que governa, Tu governa o nosso mundo, o Senhor governa a nossa nação, o Senhor governa a nossa vida, o governo da nossa vida está nas Tuas mãos, é o Senhor que sustém a nossa história, é o Senhor que sustém a história desse mundo, onde está sendo acometido por tantas coisas,
tantas enfermidades, tantas notícias ruins que tentam, ó Pai, dia a dia nos abater, nos causar uma tristeza profunda, mas nós temos que nos lembrar do Deus que nós servimos, o Deus único, verdadeiro, porque nós só temos o Senhor para recorrer, nós dependemos do Senhor, por isso nós colocamos no Senhor a nossa confiança e nos achegamos confiadamente diante do Teu trono, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário nos permitiu acesso livre ao trono da graça de Deus, e é diante dela que com o nosso coração nós nos curvamos para pedir, para clamar, para declarar a nossa fé, que a nossa fé está firmada num Deus vivo, que nos entregou, ó Deus, Espírito Santo, para habitar em nós, para completar assim a Tua obra aqui nessa terra. Então, Espírito Santo de Deus, eu te clamo agora para que o Senhor possa intervir em tantas situações de dor, nossos irmãos que estão sofrendo, que estão doentes, pessoas que nós conhecemos, que estão internadas, dependendo de transferência, dependendo de uma vaga, dependendo de medicação. Pai, nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Teu Espírito Santo é o único que tem o poder de transformar situações impossíveis aos nossos olhos, que os nossos olhos humanos não venham nos trair, mas abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos ver a ação poderosa do Teu Espírito agindo, ó Pai, levantando aqueles que estão enfermos. E nessa hora, de uma maneira especial, eu coloco a vida do pastor Mauro diante do Senhor. Toma a vida dele, Senhor, abre portas, que ele possa conseguir a internação, o tratamento que precisa, para que seja curado, Senhor, que haja com poder, ó Deus, o Teu Espírito na vida dele, trazendo cura, Senhor, que ele seja curado, seja recuperado em nome de Jesus. Age também na vida do seu Cláudio, que está internado, Senhor Deus, o sogro da Cátia internado naquele UPA de Realengo. Senhor Deus, que em nome de Jesus a transferência que ele precisa saia, aconteça, que seja liberado, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. E é por isso que nós clamamos, porque nós cremos no Teu poder. Abençoa, Pai, entra com provisão nas casas, nos lares, nas famílias, renova, Senhor, as forças, renova a fé, sustenta, Senhor Deus, os Teus filhos, sustenta, ó Pai, cada um que está nos ouvindo nessa hora, renova a fé. Eu te peço, ó Deus, porque eu creio no Senhor, eu creio na Tua palavra e no Teu poder, e eu oro no nome de Jesus. Queridos, fiquem na paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que só o Senhor pode dar num momento como esse, que a alegria possa transbordar no teu coração, mas não por causa de qualquer circunstância, mas pela certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Fica na paz, que Deus te abençoe e possa te dar uma excelente semana. Boa noite. A palavra de Deus, ela nos leva a continuar a levantar todas as manhãs e falar: Senhor, esse é o dia que o Senhor nos deu. Independente de qualquer coisa, eu preciso me alegrar e me regozijar nele. Não é a alegria por uma enfermidade ou por uma perda, mas é a alegria da certeza de que em nós habita o Espírito Santo, e ele nos capacita a passar por esses dias, mesmo sendo tomados pela tristeza, pelo choro em alguns momentos, mas confiados na sua palavra. Jesus estava cumprindo uma agenda, e naquela ocasião, talvez ele não tivesse uma agenda como nós, onde fizemos tantos planejamentos, pensamos em tantas programações, e talvez nenhuma delas daqui para frente vai se cumprir. A gente não sabe. Mas Jesus, ele estava cumprindo uma agenda. Jesus estava numa viagem
quando ele foi informado de que o seu amigo Lázaro estava doente. E tem detalhes nesse texto que eu quero compartilhar com você agora. Eu quero que a gente pense agora. Então pega a sua Bíblia rapidamente e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. E a gente vai refletir um pouco e pensar um pouco sobre esse episódio onde Jesus cumpria uma agenda. E no cumprimento da sua agenda, ele tinha um propósito final maior. E talvez as pessoas envolvidas naquele momento, naquelas situações, talvez não entendessem. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, eu passo a ler, não vamos ler todo, mas vamos ler e pular algumas coisas. Diz assim, João, a partir do 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. E mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, preste atenção, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judeia. Uma pausa, daqui a pouco a gente vai ler a partir do versículo 17. Esse texto, ele começa com Jesus recebendo uma informação. Jesus estava cumprindo a sua agenda de curas, de multiplicações, de libertação, cumprindo o seu ministério. E aí ele recebe essa informação e o detalhe talvez esteja no recado que foi dado. A maneira como as irmãs de Lázaro mandaram o recado para Jesus. E elas disseram, diga para ele que Lázaro, o seu amigo, a quem ele ama, está doente. Lázaro, aquele que tu amas, está doente. E é interessante que elas reconhecem que Jesus amava a Lázaro. Como é importante a gente prestar atenção nesse detalhe e tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. Deus nos ama. Ponto. Não há como a gente duvidar disso, porque está na palavra. Mas Ele ama a todos. Ele ama a todos de maneira incondicional. Conforme foi falado, Ele não nos ama. Ele não passa a amar alguém, porque essa pessoa agora está correspondendo o seu amor, ou está fazendo alguma coisa que chame a sua atenção e atraia o seu coração para ela. Não. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele ama a todos de maneira incondicional. E Ele amava Lázaro. Ele tinha um carinho por Lázaro. Jesus gostava de estar junto daquela família. Tanto é que sempre que ele estava naquela localidade ali, pelas cercanias de Betânia, ele costumava estar na casa desses 3 irmãos. Mas agora ele estava distante. Lázaro está doente. O que Maria pensa? Jesus o ama, virá logo
e ele vai ser curado. Mas não foi assim. Nem sempre as coisas acontecem de acordo com o nosso planejamento ou de acordo com o nosso entendimento, e principalmente nem sempre vai acontecer como nós queremos. Deus deixou de amar, Jesus deixou de amar Lázaro, Jesus deixou de amar aqueles irmãos? Não. Ele tinha um carinho especial. E o texto prossegue. E a partir do versículo 17, nós encontramos a narrativa da seguinte forma. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia ficava distante cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O primeiro encontro, ele começa com uma cobrança. A primeira palavra que Marta dirige a Jesus, agora é uma palavra de cobrança. A mesma palavra que aqueles discípulos disseram a Jesus quando ele estava no barco, naquele momento em que veio uma tempestade, Jesus está dormindo depois de um dia de atividade, e aí, naquele momento, os discípulos vão acordá-lo e vão dizer para ele: Senhor, não te importas que pereçamos? Talvez o que Marta tenha falado, ou talvez ela tenha deixado de falar, Senhor, o Senhor não se importou com o recado que nós mandamos. O Senhor não levou a sério o recado que nós mandamos, e por isso o nosso irmão morreu. O Senhor não se importou. E o texto prossegue. E é interessante que Maria vai falar a mesma coisa. Olha o que diz. Versículo 22. Mais ainda, Marta ainda dizendo: mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Como esse diálogo de Jesus com as irmãs de Lázaro, eles são importantes para nós nos dias de hoje. Elas tiveram a coragem de externar o sentimento que estava presente em seus corações.
a tristeza, o inconformismo com a perda de um irmão. Elas estavam questionando Jesus do porquê dele não ter vindo assim que recebeu o recado, do porquê dele não intervir e parar tudo que tinha que fazer, estava fazendo e ir até aquela aldeia ali em Betânia e curar os seus irmãos. Muitas vezes, os nossos sentimentos são bem parecidos com os sentimentos de Marta e Maria. Nós questionamos onde está Deus em meio de tudo isso. Onde está Deus que não muda a realidade da pessoa que agora é amiga ou da minha família, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa muito próxima e querida, que está sendo acometido por essa enfermidade? Por que Jesus não intervém, já que nós estamos orando e muitas vezes talvez falta coragem? Ou até mesmo, alguns falam, Senhor, por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não interviu? Por que o Senhor não impediu que meu irmão ou que essa pessoa que eu amo tanto estivesse sendo agora tomado por essa enfermidade? Ou um quadro pior. Na verdade, o que eu quero passar para você agora é: Deus, ele se importa, sim. Nós não percebemos em nenhum momento nesse texto uma única palavra de Jesus censurando aquelas irmãs pela maneira como estavam falando e de alguma forma estavam cobrando dele. Por que ele não foi antes? Isso quer dizer que Deus, ele compreende a dor que a gente sente. Deus, ele compreende o momento de tristeza e sofrimento que a gente passa. E a própria palavra vai dizer que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Aquelas irmãs estavam com seus corações quebrantados, entristecidos, quebrados. E elas então abrem o coração, mas elas não perdem o entendimento de quem ele era. Elas afirmam que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e Marta vai dizer que ela sabia que tudo aquilo que ele pedia ao Pai, o Pai atendia. Então, mesmo diante daquele quadro, já terem sepultado seu irmão Lázaro, elas continuam com uma confiança em Jesus. Não perca sua confiança. Não deixe que nada nesse tempo que contribui, como foi falado aqui pela Cristina, notícias, informações, ou talvez alguma coisa atingindo você nesse momento, a sua casa nesse momento, alguém que você ama nesse momento. Não deixe que nada disso interfira no seu amor, na sua fé, na sua confiança em Deus e em Jesus. Não deixa, meu querido. Porque o que Jesus vai dizer é: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai balançar um pouquinho, mas não fica preocupado não, é só um ajuste. Então, o que Jesus estava dizendo para Marta naquele primeiro momento é: não importa o que acontece nessa esfera humana, não importa tudo que você possa experimentar, existe uma garantia e uma certeza de que nós estaremos com Cristo eternamente. Jesus falava de uma ressurreição naquele quadro, naquela situação, naquela circunstância da morte de Lázaro, mas ele também apontava para uma ressurreição
para aqueles que creem verdadeiramente de que Ele é o Filho de Deus. Então, quando Jesus ele agora avança e ele está agora com Maria, e Jesus vê aqueles judeus ali tentando consolá-las, e Jesus vê o que a morte trouxe, a dor para aquela, a maneira como a morte trouxe a dor para aquela família. Naquele momento, o autor, naquele momento João, ele vai registrar de maneira muito sensitiva o sentimento de Jesus. E aí ele diz assim: Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E aí o versículo 35 vai dizer: Jesus chorou. E os discípulos e os judeus vão dizer: vejam como o amava. Queridos, você precisa crer que Deus o ama. E que Ele não está distante de você. E que Ele pode mudar essa situação. Lá no início da leitura do texto, o próprio Jesus, ao receber a informação de que Lázaro estava muito enfermo, e nós temos pessoas conhecidas que estão muito enfermas. O Luiz Henrique, ele chegou a estar no CTI, mas agora já está em casa. O Michel, da Suzaninha, teve também um problema muito crítico, mas já está em casa, está bem. A Andréia está bem, está recuperando, está bem. E assim outros. Mas a gente tem pessoas hoje que precisam do nosso cuidado, e talvez essa palavra seja a palavra que vai trazer paz ao seu coração. Não estou dizendo que é uma palavra profética, mas ela pode se tornar a palavra que Deus tem hoje para você. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus, ele vai encerrar esse diálogo, e ele vai então agora em direção ao túmulo onde estava Lázaro. E ali ele faz um grande milagre. E Lázaro ressuscita depois de 4 dias sepultado. Eu quero concluir essa minha palavra dizendo para você: as circunstâncias podem estar trazendo sobre a sua vida tristeza, como tem trazido sobre a nossa. Nós jamais poderemos estar alegres ou indiferentes à dor que tem tomado conta da vida de alguns. Por isso que a palavra de Deus diz: chorar com os que choram. Querido, mas eu quero dizer para você nesse momento: não tire o seu olhar do Senhor, nem por um segundo. Não deixe que a sua confiança no Senhor seja abalada, nem por um segundo. Não questione se Deus é justo ou não, nem por um segundo. Confia nele. Confia nele. Eu quero que você, nesse momento, independente da circunstância que você está vivendo, que você possa olhar para essa palavra e ter a certeza que, primeiro, Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele sabe exatamente como você se encontra nesse momento. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele tem todo o poder para cuidar de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu sei que algumas pessoas estão nos ouvindo, outras vão ter acesso e vão ouvir o vídeo, assistir o vídeo depois. Mas o poder
da palavra, ela é atemporal. E a minha oração por você agora é para que o Senhor cuide de você. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo. No nome de Jesus, faz o milagre que muitos estão esperando que o Senhor faça. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Que o Senhor possa estar colhendo as lágrimas daqueles que sofrem. Que o Senhor possa estar trazendo paz àqueles que nesse momento estão aflitos. Que o Senhor possa estar trazendo esperança para aqueles que nesse momento não conseguem ver uma solução. Mas no Senhor está a vida, no Senhor está a esperança. Pai, cuida do teu povo que sofre. Pai, nós pedimos por aqueles que estão sofrendo. Pedimos, Pai, por aqueles que estão agora numa linha de frente, nos hospitais, Senhor. E que muitas vezes já estão exaustos. Muitas vezes já estão sendo tomados, Pai, pelo cansaço, pelo desânimo. Ó Espírito Santo, renova forças nesse momento dos médicos, dos enfermeiros, daqueles profissionais da saúde, Senhor, daqueles que trabalham no hospital, em outras áreas administrativas, serviços gerais, que são tão importantes e que formam uma equipe nesse momento. Pai querido, que o Senhor possa estar determinando, Pai, nesses dias, Deus, o cessar dessa pandemia. Pai, que o Senhor possa estar cumprindo a sua agenda, Pai, que na sua agenda, Senhor, esteja o fim dessa pandemia que avança, Senhor. Pai, teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. Nós somos teus filhos, nós nos submetemos à tua vontade. Mas o nosso clamor nesse momento é pela tua misericórdia, para que o Senhor estenda a mão e faça cessar, Pai, esta pandemia sobre o nosso país, sobre o mundo. Pai querido, muito obrigado por esse momento que passamos na tua presença. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Esteja sobre aqueles que sofrem, esteja sobre a vida do pastor Mauro, do Cláudio Roberto, de suas famílias. Pai, que a graça seja derramada no nome de Jesus. Amém.